Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre insegurança no atendimento, certo? E outra coisa, para quem pensa que insegurança é só para quem está começando no ramo, não. Às vezes tem técnico antigo que também é inseguro. E hoje, participação especial aqui do Leonardo. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Beleza, o Leonardo vai dar uns pitacos por aqui, porque eu quero falar para vocês o seguinte: todo mundo tem insegurança, tá certo? Agora a gente tem que vencer essa insegurança, e esse é o meu desafio aqui. Beleza? Por exemplo, eu conheço técnicos antigos, que já está há bastante tempo no ramo, mas que não encarou de frente essa questão de insegurança, e eles preferem levar, por exemplo, os equipamentos para arrumar na oficina deles. Não é porque na oficina é melhor, não. É porque na oficina ele se sente mais seguro, ele não quer o cliente olhando e tal. Então, acaba perdendo tempo, gastando com transporte e tudo mais. Certo? É isso aí. Bom, sobre isso daí, todo mundo é inseguro. Todo mundo que você pensa, todo mundo que você conhece. Por exemplo, você se lembra a primeira vez que você foi para a escola? Primeira vez que eu fui para a escola, tinha lá um senhor lá que trabalhava, que ajudava lá na escola. Ele precisou me pegar na marra, porque eu tentei fugir da escola no primeiro dia. Certo? Por quê? Porque todo começo é difícil. Complicado, né? Complicado. Bora lá então? Vamos lá. Como é que você vai vencer a insegurança? E aí, Leonardo, você era inseguro quando começou? Ah, era bem seguro, viu? Não era fácil, não. Não é para ninguém. É, Você não sabe direito como conversar com o cliente. isso. Às vezes você tem a técnica, você tem o conhecimento, mas falta... Na hora que você chega lá na casa do cliente, Um medo de passar o orçamento, né? o camarada fica inseguro de fazer. Será que é também, né? Às vezes bate aquela dúvida, né? Até o diagnóstico é difícil. É, Pro Leonardo eu acho que não foi tão difícil, porque ele começou comigo, certo? Ele começou junto comigo, eu já tinha uma certa experiência, aí ele ia junto, foi aprendendo. Mas depois ele teve que quebrar o gelo e ir sozinho. Hoje em dia, praticamente, eu não faço praticamente atendimento. De vez em quando a gente ainda faz um ou outro atendimento. quando é mais comercial, né? Isso, mais comercial, Grande, né? Coisa grande. às vezes precisa, certo? Da gente estar junto lá. E aí a gente vai junto. Mas hoje em dia eu estou me dedicando mais às aulas, mais ao conteúdo do YouTube. O Os Leonardo ensinamentos, né? está no atendimento, tá? E hoje ele se desenrolou muito, muito. Ele era muito tímido mesmo. E hoje ele chega e desenrola tranquilamente, faz lá o orçamento. E aquilo que eu falei, a gente não traz nada para a oficina, é tudo arrumado na casa do cliente, mas para isso a gente tem que vencer a timidez, a o medo, né? insegurança e se expor, tá legal? Para não ficar igual a esses técnicos que eu falei. Técnicos já com muito tempo aí de carreira e que ainda não perderam a insegurança. Interrompemos o seu vídeo só por um instante, eu prometo, tá certo? Para te fazer um convite. Quer aprender refrigeração, manutenção de máquina de lavar, controladores digitais de temperatura? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Vem aprender comigo, tá certo? Mesmo você que não sabe nada, porque a gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai estudando, aprendendo, você vai crescendo, desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado, alguém que vai viver de refrigeração, de manutenção de máquinas de lavar, certo? Dizer adeus para o patrão, dizer adeus para o fantasma do desemprego, pagar os seus boletos, realizar os seus sonhos. Legal? E você que já é profissional, já está na área, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, se atualizar, o lugar é aqui no Portal Refrigeração também. Certo? Por exemplo, tecnologia inverter. Eu tenho dito que quem não se aperfeiçoar o mais rápido possível, não se atualizar, vai ficar para trás. Certo?
Por quê? Já estão aparecendo os serviços com compressores inverter na refrigeração e a partir do ano que vem eu acredito que vai aparecer muita manutenção em equipamentos com tecnologia inverter. Se você for hoje em uma loja tipo Casas Bahia, vai na seção de geladeira, dá uma olhada atrás das geladeiras, os compressores que estão vindo, todos eles com tecnologia inverter. Então não fica para trás, se prepara, tá bom? Para poder nadar de braçada. Outra coisa muito importante, muito legal que a gente oferece é na área de controladores digitais, tá bom? Conheço muitos profissionais de refrigeração, profissionais bons, experientes, que não mexem com controlador digital e por causa disso acabam perdendo muito serviço, deixando de colocar no bolso um dinheirinho fácil de ganhar. Vem aprender sobre controlador digital comigo. Eu faço aquilo que o pessoal acha que é complicado se tornar muito fácil. Beleza? E os valores são muito acessíveis. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Tá bom? Vem! Continua com o seu vídeo por aí. Valeu! Legal? Bom, É isso aí. qual o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui para o cara perder em segurança? Principalmente quem está começando. Vamos lá? Se você já é antigo e ainda está com insegurança, começa a colocar esses pontos também aqui para funcionar. Beleza? Primeira coisa que eu diria é começar a fazer para parentes, amigos, vizinhos, conhecidos. Comece a divulgar, certo? Para pessoas próximas, pessoas que você conhece, que acaba sendo mais fácil. Como você já tem uma convivência, acaba sendo mais fácil, certo? É isso aí. Então comece a divulgar para essas pessoas. E aí é impressionante, porque você começa a divulgar, foi assim que eu fiz lá no começo, e daqui a pouco eu não tinha mais tempo, eu já estava atendendo e aí já vai de forma natural, porque é o conhecido do seu conhecido, e aí você já tem alguma coisa em comum, e aí fica bem mais fácil de você atender, certo? Outra forma também é você comprar equipamentos quebrados, usados, com problema, com defeito de preferência, né? Porque você vai praticar. Então você começa a procurar esses equipamentos. Na OLX você encontra outros sites aí, Desapega, alguma coisa Mas assim. ferro velhos também, né? Ferro velho, é verdade, ferro velho a Ferro gente velho. passa em frente. Geladeiras, né? A gente vê às vezes geladeiras lá bonitas, encostadas lá, e pega uma dessas, leva, descobre o que ela tem, arruma e vende, tá? É uma maneira de perder o medo, né? É uma maneira de perder o medo e ganhar algum dinheiro também, certo? Só que você não pode ficar só nisso, Não. a não ser que você queira realmente trabalhar só nesse nicho, né, de comprar, arrumar e vender, certo? Isso daí é para você começar, para você perder a insegurança, certo? Porque tem gente que às vezes chega na casa do cliente, ele já estudou no portal, ele já é um bom profissional, ele já sabe tudo, já sabe todos os defeitos da geladeira, só que quando ele chega lá, ele trava, certo? Por causa da tal da insegurança. Aí acaba que se sentindo mal e acaba achando, será que eu não sirvo para isso? E o cliente sente, né? O cliente percebe, E o cliente fica inseguro também, né? Será que eu vou deixar ele mexer na minha geladeira? É verdade. É mais ou menos isso. Ó. Imagina que você vai numa consulta médica, certo? Quando você chega lá para a consulta médica, você descobre, de alguma forma, que é a primeira consulta daquele médico. O camarada acabou de sair da faculdade, né, de medicina, e a primeira consulta. Você vai ficar inseguro, né? Então esse médico, ele tem que... Por isso que o médico tem sempre aquele período de residência, em que ele trabalha com um profissional mais experiente durante um tempo, para quando ele for atender sozinho, de fato, ele já está bem mais experiente, tá? Eu não aconselho muito. Eu tenho vários alunos que, quando eles fazem o curso comigo,
eles vão trabalhar junto com algum profissional mais experiente por um tempo, né? Trabalha 2, 3 meses com um profissional mais experiente para pegar um pouco mais do jeito, desse traquejo. Mas aí depende muito de sorte, porque se esse profissional não for legal, não for um bom profissional, às vezes ele pode mais atrapalhar do que ajudar, certo? De vez em quando entra em contato algum profissional, algum aluno meu entra em contato, ó, comecei a trabalhar aí com um cara que já era da área, só que ele faz tudo errado, ele não usa bomba de vácuo e diz que não precisa, não sei o quê. Eu acho que se eu continuar com ele, eu vou acabar desaprendendo. Se você percebe isso também, não adianta. E fora isso que seu nome vai indo embora também, né? É, porque vão associar o seu nome ao nome daquele profissional. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos é que eles sejam diferenciados no mercado. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um aluno, um dos meus primeiros alunos, o nome dele é Ed Carlos. Um abraço, Ed Carlos, se de repente você estiver assistindo esse vídeo. Ele, um dos meus primeiros alunos, eu me lembro que ele, quando conversou comigo, logo no início, ele falou o seguinte, olha, eu moro numa cidade pequena e aqui na minha região tem uns 3 profissionais, só que juntando os 3 não dá um. Muito problemático, não dá garantia, faz o serviço, não volta. É bem complicado. Eu quero ser diferente, eu quero ser o melhor aqui da minha região. Um ano depois, certo? Ele me mandou um vídeo lá da oficina que ele montou. Eu perguntei, né? E aí, você já está se destacando na sua região? Falou, não só na minha região, mas nas cidades vizinhas, todo mundo já me conhece, porque eu tenho prestado um ótimo serviço. Então, toma cuidado, arregaça as mangas e vai. Você tem que se expor. Tá legal? Que mais? Certo? Então, quando você chegar na casa do seu cliente, ele não sabe se você é muito experiente, se você não tem experiência nenhuma, mas você tem que transparecer essa experiência, certo? Evita palavras como, olha, eu acho que se trocar essa peça vai ficar bom. Não, você não acha nada, tá certo? Você tem que afirmar. Para isso, você estudou, se é que você estudou, né? Se não estudou, tá aí o portal Refrigeração para você aprender tudo sobre refrigeração, máquina de lavar, etc. Não é a hora do jabá, mas eu já estou dando essa puxadinha aqui para você. Então você chegou, estudou, fez todas as aulas, conversou comigo, certo? Fez as perguntas, tirou suas dúvidas comigo. Você tem acesso aos manuais técnicos, tá bom? Manual técnico é uma coisa muito boa. Os meus alunos, eles têm acesso a muito manual técnico, tanto de máquina de lavar, o pessoal do curso de máquina, quanto também de refrigeração, o pessoal do curso de refrigeração. O que são manuais técnicos? Manuais técnicos são manuais, lógico, que a fábrica, digamos, Brastemp, Consul, Electrolux, LG, o que você pensar, tá bom? Panasonic, a gente tem manual várias técnico, marcas, né? Várias marcas. Eles criam esse manual técnico e enviam para suas autorizadas, certo? E a autorizada passa para os seus profissionais, certo? Aí você chega a ver um profissional de autorizada, o camarada chega, desmonta com toda... Aí você fala, nunca vou chegar aos pés desse cara. Sabe por quê? Porque ele tem um manual técnico e ele estudou aquele manual técnico. E lá ensina tudo. E lá ensina tudo, tá certo? Então, o cara que vai trabalhar nessa área, ele tem que estudar. Tá atualizado, né? Tá atualizado, porque quando você estuda, quando você está consciente do que você sabe, por exemplo, vamos colocar um exemplo aí de uma das coisas que mais acontece, que mais aparece no nosso dia a dia, que é bloqueio. Bloqueio de... Evaporador. Evaporador bloqueado, sabe? O cliente liga, minha geladeira gela em cima, não gela embaixo, o que será? Você já sabe bloqueio, tá bom? E eu conheço muito profissional que é assim, ele chega lá e ele não faz a menor ideia de como testar um sensor, como testar um fusível, uma resistência, uma placa. Ele vai lá e troca tudo. Troca tudo. Por quê? Porque não tem o conhecimento. E aí chega, solta aquele orçamento muito caro, porque, né, tipo assim, para acertar o alvo,
ele atira para todo lado. Aí ele troca sensor, troca resistência, troca fusível, troca... O que mais? Resistência. A placa, resistência, já... Faz um pacote aí. Faz um pacote lá e troca tudo. Aí coloca... Quando Ele não sabe o que era, ele né? não sabe, ele atira para todo lado, tomara que seja uma dessas peças. Certo? Quando você aprende de verdade, o que é que você sabe? Você sabe testar uma resistência, você sabe testar um sensor, certo? Você sabe fazer um autoteste numa geladeira, e aí você descobre o defeito, aí você cobra exatamente em cima do problema que a geladeira tem. Então você tem mais chance de aprovar um orçamento, certo? Por quê? Porque um cara que vai trocar tudo vai ter que cobrar lá em cima. Se E você... numa dessa também o cliente não aprova e o cliente chama outro técnico que acha o defeito. Aconteceu. Ele passa como mentiroso, né? Aconteceu hoje, rapaz. Eu estava respondendo um aluno todo dia de manhã. Primeira coisa que eu faço Tira as dúvidas, né? tirar as dúvidas do pessoal, dos alunos do curso. Então, funciona assim. Os meus alunos têm um número. Interrompemos o seu vídeo mais uma vez, garanto que é a última, tá bom? Prometo, para falar dos parceiros aqui do portal. Afinal de contas, são eles que nos ajudam a trazer esse conteúdo que a gente disponibiliza para você, tá bom? Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem também a Elite. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, chave lock, ensacadores de mecanismo. Só que tem muito mais ferramentas que talvez você nem saiba que existe e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Faz o seguinte... Entra no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite. Entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michan de gases industriais e medicinais. Especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo dessa área, entendeu? Tudo com procedência e segurança para você. Não sei se você sabe, mas tem muita gente no mercado vendendo cilindros falsificados. Cilindros que não passaram por uma inspeção. Aí eles chegam, falsificam lá uma numeração, como se tivesse passado na inspeção, e você está colocando a você mesmo e ao seu cliente em risco. Então, não se arrisca, entre em contato com a Michand, está aqui o WhatsApp. Você que é de São Paulo, Grande São Paulo, vale muito a pena você ir direto lá, já compra o seu equipamento, já leva carregado, tudo com garantia. E você que é de outras localidades do Brasil, entre em contato. A Michand envia para todo o território nacional. Continua com o seu vídeo aí, dessa vez agora até o fim. É o telefone de apoio ao aluno. Todo dia de manhã eu me sento e vou respondendo, né, a dúvida dos alunos. E aí teve um aluno que ele pegou uma geladeira, me pediu uma orientação, tal. Eu falei, vai, testa isso, testa aquilo. Hoje ele entrou em contato comigo só para agradecer, falou, olha, já tinham ido 2 técnicos lá, foram 2 técnicos, e nenhum resolveu o problema. Fizeram, aconteceram e não resolveram o problema. Aí ele foi, fez os testes e descobriu o problema no sensor. Por quê? Porque ele sabe testar o sensor, certo? E aí foi lá, trocou, resolveu o problema, fez mais alguma coisa que precisava fazer, porque os outros técnicos mexeram e pioraram o problema, arrumou o que tinham feito errado e a geladeira está ótima, funcionando, tudo ok. Ele me passou a mensagem agradecendo. E, cara, eu fiquei muito feliz com esse tipo de coisa, porque é isso, se você sabe, você vai lá e resolve. Isso gera confiança em você, certo? O fato de você saber, certo? Você não sabe o que vai acontecer. De vez em quando tem aluno meu que ele está tão assim, ansioso, inseguro,
que ele liga para mim, professor, liga não, porque não dá tempo de atender, é só nas mensagens do WhatsApp, mas ele chega, me manda uma mensagem assim, professor, olha, me chamaram, eu vou amanhã ver uma geladeira que não está gelando, o que pode ser? E ele já tá preocupado, né? Ele já está preocupado. Ele fala, como é que eu vou saber uma geladeira que não está gelando o que pode ser? Pode ser 1 milhão de coisas, certo? Aí eu falo para eles, normalmente eu tranquilizo eles, eu chego e falo, olha, cara, vai lá com o seu conhecimento, com o que você aprendeu, você vai ver que você vai chegar lá e você vai descobrir o problema, sabe? Baseado no que você aprendeu, entendeu? Quantas vezes? Já aconteceu comigo isso também. Então, por isso que eu consigo tranquilizar os alunos, porque já teve noites assim, de eu ficar, sabe, não dormir direito por causa de um serviço que eu vou fazer no dia seguinte, sabe, ansioso. No dia seguinte, como é que vai ser e tal. E aí, às vezes, a gente perde até o sono. Quando chega no outro dia, a gente vai lá, tranquilo, resolve o problema, tá bom? E a gente cria assim, um monte de situações na cabeça da gente, não descansa, não dorme direito, e aí chega lá e não era nada daquilo, era super tranquilo de resolver. Então, primeira coisa, você tem que trabalhar isso daqui, certo? Outra coisa, começa a ensaiar também, porque tem gente que às vezes tem dificuldade, ele encontra o defeito, faz o diagnóstico, mas ele tem dificuldade de conversar com o cliente. Começa a ensaiar a forma que você vai falar, tá certo? Como você vai explicar. Evita jargão de técnico, certo? Ah, é repimpoca da parafuseta. Não, fala simples, tá bom? Se o cliente entende motor, fala motor da geladeira. Ah, é compressor. Não tem problema falar motor, tá legal? De vez em quando aqui nos meus vídeos, por exemplo, gás de geladeira. Eu chego e falo gás de geladeira. Todo mundo entende o que é gás de geladeira, não entende? Eu entendo, você entende, seu cliente entende, todo mundo entende. Mas de vez em quando eu falo gás de geladeira, aí sempre tem um no comentário, não é gás de geladeira. Ele chega e escreve, é fluido refrigerante. Ah, vai te catar. Eu gosto de falar de uma forma que todo mundo entenda. E se você for falar, temos que colocar fluido refrigerante na sua geladeira, o cliente vai pensar que você está falando de Coca-Cola. Vai colocar o quê? Coca-Cola? Refrigerante é Coca-Cola, Guaraná. Você fala gás de geladeira, fala simples para que todo mundo entenda, certo? E treina a forma de falar. Conversa com sua mãe em casa, conversa com seu pai, imitando como se você estivesse falando com o cliente. Todo mundo tem uma certa dificuldade. Por exemplo, eu, quando vou fazer aqui, eu falar dos meus patrocinadores, eu ensaiei tanto, certo? Eu faço, inclusive, muitas vezes ao vivo aqui na live e sai sempre do mesmo jeitinho. Por quê? Porque de tanto falar, eu ensaiei, já sei como é que é. Tá? Você pode fazer isso também. Ensaia, certo? Para chegar na hora e falar. Você vai falar, tem que trocar o motor. Não, como assim tem que trocar o motor? Não é assim. Tá? Você vai chegar assim, olha, tem que trocar o motor, tem que fazer a carga de gás, porque quando a gente troca o motor, a gente perde todo o gás. Além disso, tem que colocar também essa peça aqui, ó. Isso daqui é um filtro. Toda vez que você abre o sistema, você tem que trocar o filtro. Fazer o vácuo. Além disso, tá vendo esse aparelho aqui? É uma bomba de vácuo. A gente vai ligar na sua geladeira para fazer a limpeza. Treina isso. Entendeu? Do jeito que eu estou fazendo aqui, treina isso com a sua mãe, treina no espelho, ou grava você no celular falando, entendeu? Até que saia naturalmente, tá bom? Primeiro, falando dessa forma, você vai agregar valor, porque o cliente vai ver valor naquilo que você faz, certo? E você vai se soltando, daqui a pouco você está deitando e rolando, tá falando até demais. Por falar em falar demais, evita falar demais também. Fala só o necessário, tá bom? Eu conheço também técnico que fica falando demais e às vezes fala bobagem. Fala o necessário, se comunica direitinho. Tenho certeza, você fazendo essas coisas, você vai acabar se desenrolando, perdendo esse medo, tá bom? Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque ontem, tá na minha live, toda segunda, toda quarta, às 20 horas, eu faço uma live aqui, tirando a dúvida dos inscritos. E um aluno meu falou, olha, já fiz todo o curso, já peguei até o certificado,
mas ainda estou muito inseguro, tá certo? Fala aí mais ou menos o que eu estou falando agora, só que bem menos, né? Tomara que ele esteja assistindo hoje. Mas é isso, tá bom? Você tem que se expor, tem que ir para cima e vencer essa insegurança. Tem mais coisa, mas eu acredito que por enquanto tá bom, certo? Bom, Leonardo, até a próxima? Até a próxima. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau.